Então, nós recebemos na casa. Nós recebemos na casa, então, a Liana Lopes Base, presidente da Federação Paranaense de Síndrome de Down, e a Luísa Godoy Acosta, que também irá explanar como pessoa síndrome de Down. Então, sejam todas bem-vindas à casa, por favor. Boa tarde a todos, todas aqui presentes. Agradecemos a mesa executiva, na pessoa do presidente da Câmara, senhor Emanuel Gomes, e a vereadora Paula Vicente, e a ex-vereadora e atual deputada Lenir de Assis, que viabilizou a nossa presença aqui. Agradeço também aos nobres vereadores, vereadoras, demais autoridades e público aqui presente. Antes, porém, vou fazer minha audiodescrição para que todos possam me ver. Sou uma mulher de pele branca, tenho cabelos castanhos repicados na altura dos ombros, com mechas grisalhas e loiras. Visto uma camisa preta, escrito em caixa alta, cabe todo mundo no mundo, em letras coloridas. Uso uma calça bege. Bom, estou representando aqui hoje a Federação Paranaense de Associações de Síndrome de Down, a FEPASD. Essa federação agrega associações e grupos de pais, familiares nos municípios do nosso estado, do Paraná, e se soma a milhões de vozes ao redor do planeta para anunciar que, se ainda precisamos de um dia para dar destaque para a síndrome de Down, é porque na nossa sociedade ainda não é um lugar para todos e para todas. Somos uma civilização que exclui e segrega aqueles e aquelas que fogem de um padrão socialmente estabelecido. Padrão esse baseado num ideal de corpo, num ideal de intelecto, num ideal de ser humano que não existe. Um ideal de ser humano que é impossível de ser alcançado. E chamamos a atenção que é justamente a diversidade que compõe a nossa humanidade. Todos os anos, a Down Syndrome International escolhe um tema para celebrar o dia 21 de março, que é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Neste ano, o tema reflete a necessidade de pensarmos na necessidade de uma rede de apoio e suporte para que as pessoas com síndrome de Down, também conhecida como T21, desenvolvam seu potencial e participem da sociedade em condições de igualdade às demais pessoas e que possam acessar o que lhes é direito. O direito à permanência e à entrada numa escola regular comum, ao emprego, à renda, ao atendimento em saúde, estimulação precoce e outras estimulações adequadas, ao lazer, cultura, saúde, enfim, oportunidades para uma vida digna. Mas o tema é suporte, apoio. Eu pergunto para vocês, são só as pessoas com deficiência que precisam de suporte? Que precisam de apoio? Não, todos nós. Sem exceção alguma, em alguma fase da nossa vida, precisamos de algum tipo de suporte para chegar onde chegamos. Pare, olhe para você. Quais foram os suportes que você teve para estar sentado hoje aqui ou estar aqui na nossa plenária? É preciso que reconheçamos que a interdependência é a condição da nossa humanidade. Vivemos em uma sociedade que, finalmente, vemos pessoas como síndrome de Down, como a Luísa, que está aqui hoje comigo, elas saíram dos quartos das casas, elas saíram das instituições segregadas e elas estão em todos os lugares. Estão nas universidades, estão nas empresas, elas se destacam nos esportes, nas artes, constituem família. Mas vocês sabem o que me chama a atenção? Em todos esses casos de destaque de pessoas com deficiência na nossa sociedade, 3 elementos. O primeiro,
são pessoas brancas. O segundo, receberam suporte de suas famílias, majoritariamente de classe média, média alta. Terceiro, frequentaram a escola regular comum junto com crianças com e sem deficiência. Não é mais possível admitir que nós vivamos em uma sociedade onde o potencial humano seja apenas responsabilidade das famílias, na ausência de um Estado que garanta a rede de suporte necessária. Pergunto para vocês, quantos futuros estão sendo ceifados agora entre crianças com deficiência, de famílias em condições de vulnerabilidade social, que não têm a mínima condição de dar o suporte que as famílias de classe média têm tido? E é para isso que existe o Estado. É para isso que existe o Estado nas instâncias municipal, estadual e federal, que assuma essa responsabilidade de garantir suporte em todas as políticas públicas para pessoas com síndrome de Down e outras deficiências. No entanto, pensar qualquer política pública, preciso chamar a atenção para um fato. As pessoas com deficiência precisam participar das proposições de leis, programas, projetos ou qualquer outra iniciativa que lhes dizem respeito. Não apenas instituições que atuam com pessoas com deficiência, mas a própria pessoa com deficiência. E este é um princípio constitucional descrito na Lei Brasileira de Inclusão e na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, promulgado no Brasil em 2009 como status de Constituição brasileira. Agora, eu também quero chamar a atenção para desta casa e dizer que numa democracia, a Casa do Legislativo comumente é chamada como? A Casa do Povo. A Casa do Legislativo é a Casa do Povo. E sendo assim, convido os parlamentares aqui presentes, que representam esse povo, a refletir sobre as condições e quais políticas públicas efetivamente estão garantindo a rede de apoio indispensável às pessoas com deficiência e suas famílias. Os convido a fazer o exercício de ouvir o que as pessoas com síndrome de Down e outras deficiências têm a dizer sobre suas reais necessidades, para que possam participar da vida em sociedade em condições de igualdade e com dignidade. Talvez seja necessário olhar para o município de Londrina, para as escolas, para os equipamentos sociais, para as barreiras urbanísticas, atitudinais, arquitetônicas da nossa cidade, e junto com as pessoas com deficiência, aprimorar as políticas públicas para que nós possamos cumprir os marcos legais. Bem, aqui em Londrina existe um projeto que chama Vamos Brincar, aonde crianças com e sem deficiência são estimuladas a brincar juntas num domingo de manhã. Iniciativa de profissionais, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos. Meu neto faz parte desse projeto. E uma das vezes que nós fomos, um domingo de manhã, a gente teve a insatisfação de encontrar os parques acessíveis, sucateados, quebrados, com o risco de que alguma criança ali sofra algum acidente e cele a sua vida de maneira fatal. Eu pergunto para vocês, será que essa displicência com equipamentos não reflete, de alguma maneira, a displicência que nós, como sociedade, estamos tendo com as pessoas? Também quero lembrar que aqui em Londrina, o Conselho Municipal de Educação está fazendo uma consulta pública sobre educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Nos chama a atenção que ela é praticamente a repetição da política anterior e reforça os modelos da segregação e da integração em contraposição com a verdadeira escola inclusiva. Eu fiquei me perguntando, será que as pessoas com deficiência foram consultadas antes que essa minuta fosse publicada? Será
que elas não teriam a dizer qual escola e como deve ser a escola que elas encontrariam a eliminação de barreiras para que elas pudessem se desenvolver de maneira plena e independente? Eu quero chamar a atenção também que no Brasil, eu já citei a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que aconteceu na ONU em 2006. A partir de 2009, essa emenda tem poder de Constituição brasileira. Ela é um dos marcos mais legais, ou mais modernos que a gente tem no mundo. E não raro, nós vemos pessoas fazendo estatutos, leis, para que sejam garantidos os direitos das pessoas. Eu quero dizer para vocês, olhem para aquilo que nós já temos. Olhe para a Lei Brasileira de Inclusão. Olhe, nós não precisamos de muita coisa nova. Nós precisamos que aquilo que exista seja efetivado. Muitas pessoas nos dizem assim, mas a inclusão não dá certo. Aí eu pergunto, quando é que foi que a inclusão foi efetivada no nosso país? Ela só está na letra. Ninguém pode dizer que uma coisa não dá certo quando ela nunca foi experimentada. E nós queremos dizer também, já que é o dia da síndrome de Down, que pessoas com síndrome de Down não são anjos, não são especiais, não são guerreiros. São pessoas, sujeitos de direitos, donos das suas escolhas. Eles precisam de oportunidade. Londrina tem pela frente uma grande oportunidade, por falar em oportunidades. A oportunidade de ser vista como uma vitrine para o Brasil, com políticas construídas não para pessoas com deficiência, mas por e pelas pessoas com deficiência, e não somente para elas. Que seja vista como um exemplo de uma sociedade inclusiva, onde todos caibam. Esse é o convite que eu, em nome da FEPASD, a Federação Paranaense de Associações de Síndrome de Down, a Associação Download de Apoio à Síndrome de Down de Apucarana, representada pela Luísa e pela sua família, que as famílias da AFEL, que estão aqui presentes hoje, da Gangue 21, e esses representantes da Síndrome de Down aqui presentes, esse convite nós fazemos para vocês. Juntos somos mais fortes. Juntos e juntas, podemos caminhar na direção da construção de uma sociabilidade que valorize e respeite as diferenças. E quero que vocês contem conosco nessa caminhada. Nós estamos aqui para estar juntos com vocês. E relembro, então, o tema da campanha de 2025, que foi aficionada aqui no início. Suporte para quem precisa, todos juntos, apoiando a inclusão, seja uma rede de apoio. E agora, para dar sequência à minha fala, eu convido a Luísa Godoy Acosta para dar prosseguimento aqui no discurso. Muito obrigada. Antes de mais nada, de eu poder me apresentar também, eu peço para que todos vocês, vereadores, vereadoras, possam sair do seu lado do computador para que me escutem agora. Eu quero agradecer ao vosso presidente da Câmara, o senhor Manuel, a todos os vereadores, vereadoras, a toda a comunidade que está aqui e a toda a população que está nos vendo. Primeira coisa que eu pergunto a vocês. Vocês me conhecem? Bem, eu sou a Luísa Godoy e estou aqui para dividir com vocês um pouco da minha história. Mas, vocês sabem quem é a Luísa? Quem foi a Luísa? Luísa foi uma criança que precisou fazer uma cirurgia cardíaca aos 3 meses e lutou pela vida por toda a sua força. Ela fez fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fez arte, fez bagunça e fez toda a diferença. Entrou numa escola regular, na educação infantil, perto dos 2 anos, e fez com que conhecesse a palavra inclusão, em vários sentidos. Vi que não havia só dificuldade de aprendizagem, mas sim também de ensinagem.
Tudo era novo há 20 anos, com dificuldades de adaptação na escola, em todos os setores. Mas está tudo igual hoje em dia? Nós temos que mudar esse ponto. Professores, amigos, todos se adaptaram à nova realidade da turma. E todos saíram ganhando no final. Na vida hoje, eles também são pessoas melhores, porque tiveram a oportunidade de crescerem junto com a inclusão. E hoje, temos algum saldo positivo nas escolas? Saímos realmente da integração para a inclusão? Como foi essa evolução nesse período? Me respondam vocês, todos aqui. Essa Luísa cresceu, entrou numa faculdade de publicidade e propaganda e se formou. Ela foi redatora numa agência de publicidade, operadora de caixa de uma doceria, locutora de rádio e como influencer. Ela viajou com seus amigos sem seus pais, fez karatê, piano, natação, espanhol e hoy habla muy bien castelhano. Ela é autodefensora, é integrante da diretoria de uma associação, a Download. Ela é da Federação Paranaense das Associações de Síndrome de Down. Bem, ela é independente, autônoma, aluna de autoescola, atriz protagonista de um filme que irá ser lançado no segundo semestre deste ano, de 2025, no cinema, roteirista e diretora de um curta-metragem que está em andamento. E é também namorada de Sérgio André, que tem síndrome de Down. Bem, essa aqui é a Luísa. Mas será que eu esqueci de alguma coisa, pessoal? Claro, né? Eu tenho síndrome de Down. Isso não faz nenhuma diferença. Isso é só um mero detalhe. Mas agora eu pergunto para cada um de vocês. Aonde estão as outras Luísas que deviam estar aqui comigo agora? Por que? Eu pergunto aqui a cada um aqui, ó. Por que elas não estão? Quem as impediu? Foram seus pais que desacreditaram na sua capacidade? Foram as escolas que duvidaram da sua aprendizagem? Foi a sociedade que foi capacitista e que julgou o seu fenótipo? Está na hora de acordarmos e darmos devido valor a eles, dizendo não ao capacitismo. Minha família, professores e profissionais acreditaram em mim, e isso fez toda a diferença. Pois tive uma rede de apoio em todos os setores da minha vida, onde todos têm que ter um suporte de apoio, um suporte de apoio para todo mundo. Mas hoje, eu mesma trabalho como influenciadora digital, estou na mídia e sou palestrante, orientando as famílias sobre a T21, promovendo a inclusão e combatendo o capacitismo. Agora, eu falo para vocês, desconstrua seus pensamentos sobre nós. Estou aqui para te mostrar e provar que não temos limites. Abra seus olhos e nos veja. E nos veja lá no Instagram também, no Sou Luísa Godoy. Muito obrigado, né? Muito obrigado mesmo a Luísa pelas palavras. Eu gostaria agora que a vereadora Paula, por favor, usasse a palavra representando assim o Poder Legislativo. Por favor. Primeiramente, boa tarde a todas e todos, presidente, nobres pares, os munícipes que nos acompanham aqui nas galerias, na internet, no nosso canal no YouTube e Facebook. Vou agradecer
a Liana pelas palavras, que são muito fortes e importantes para nós. E vou agradecer a Luísa também por esse testemunho de vida e para nos mostrar que todo mundo pode tudo, né? Mas o que elas falaram muito por cima, eu acho que a gente precisa falar enquanto pessoas sem deficiência. A importância da inclusão, não só para as pessoas com deficiência, mas para as pessoas sem deficiência. A importância da inclusão para que nós possamos conviver com as pessoas na sua maior diversidade possível. Eu sou aluna de uma escola inclusiva. Eu fui aluna de uma escola inclusiva. Isso fez toda a diferença na minha vida. Fez toda a diferença na minha vida saber olhar para o ser humano como um ser humano capaz de tudo o que quiser. Fez toda a diferença na minha vida estudar com pessoas diversas, seja de cor, com deficiência ou sem deficiência, classe social. E a nossa luta, no dia 21 de março de todos os anos, tem que ser para que todas as pessoas com síndrome de Down, nesse caso, tenham os acessos que a Luísa teve. Para que todas as pessoas que têm essa condição possam fazer teatro, artesanato, karatê, espanhol, para que possam entrar numa universidade, para que possam ser independentes. Para isso, a gente precisa de políticas públicas verdadeiras que deem apoio às famílias, não importa a classe social dessas famílias, porque, como bem disse a Liana, a gente tem as pessoas que se destacam, né, as pessoas com síndrome de Down que se destacam, são pessoas que tiveram acesso econômico e famílias bem estruturadas para suportá-las. Mas isso não, a síndrome de Down não é uma síndrome que acomete apenas as pessoas bem afortunadas de dinheiro e de classe social. Então, a gente tem que, aqui, enquanto Poder Legislativo, enquanto pessoas públicas e agentes políticos, lutar para que todas e todos tenham esse acesso, para que daqui a 1 ano, 2, a gente esteja aqui comemorando, né? Que outras Luísas apareçam, que elas venham dar o seu testemunho de vida também, que elas possam dizer: eu sou filha da escola pública, eu sou filha de uma família sem condições, mas o Estado me deu todo o apoio possível para que eu chegasse até aqui. Então, mais uma vez, parabéns pela luta de vocês, contem conosco, com essa Casa Legislativa, nessa luta também, que é de inclusão para vocês e para nós também. Porque, como eu disse, é muito importante que nós convivamos com a diferença e que nós saibamos respeitar e lutar pelos direitos de todos e todas. Uma parte? Uma parte. Não tem? Não tem a parte, vereador. Só com a vereadora, por favor. Vereadora Flávia, perdão, Paula, concluiu? Então, ok, muito obrigado. Queremos mais uma vez aqui agradecer a Liana, tá, por estar aqui hoje conosco, trazendo essa visão. Tá? Agradecer aqui também a Luísa Godoy, parabéns pelas palavras. E eu quero dizer que o Poder Legislativo da cidade de Londrina estará sempre com as portas abertas para recebê-los e juntos potencializarmos políticas públicas que já existem e que precisam, como você bem disse, ser dado muito mais atenção. A lei tem que ser cumprida, né? Então, contem sempre com essa casa, com esses vereadores, tá bom? Muito obrigado. Em alguns instantes, reabriremos os trabalhos. Solicito aos vereadores que se dirijam aqui à frente para que possamos registrar um momento com as nossas convidadas, por favor.